Na fazenda do vovô tem a porteira que tá lá. Tanto serve pra sair, como serve pra entrar. A fazenda do vovô tem a porteira que tá lá. Tanto serve pra sair, como serve pra entrar. Na fazenda do vovô tem um pé de araçá. Tanto pousa canarinho, como pousa sabiá. Na fazenda do vovô tem um pé de manacá. Tanto dá florzinha branca, como vem a flor lilás. Na fazenda do vovô tem a porteira que tá lá. Tanto serve pra sair, como serve pra entrar. Ô, seus meus filhos, minhas filhas. Aqui quem fala com vocês, pra quem ainda não me conhece, é o pai Joaquim da Angola. Esse peito velho quer falar com vocês todos e com vocês todos, sobre a simplicidade. Como falar da simplicidade sem florear muito o assunto e permanecer com um discurso simples? Pode desligar as luzes. Acho que vai precisar desligar outro também. Vocês vejam que quando a gente tenta, ou quer, ou pensa em simplificar as coisas, muitas coisas aparecem no caminho para tentar enganar a gente e mostrar que as coisas não são tão simples assim. Mas a verdade é que a simplicidade, ela é uma grande aliada na caminhada do buscador ou da buscadora espiritual. Eu digo para vocês e afirmo que a sensação de conter muito dinheiro no banco, esperando para ser gasto a nossa revelia, sempre trará uma angústia junto com ele. Imaginem se agora, por exemplo,
vocês recebessem uma bola de energia do tamanho de um elefante no seu corpo. Por mais que você saiba que aquela luz é boa, que aquela luz ilumina, se você recebesse essa quantidade de energia no corpo de uma vez, você ia querer sair correndo. Assim é com o dinheiro. Vocês podem imaginar que uma grande quantia de dinheiro na conta traria para vocês tranquilidade, serenidade, uma certeza de que a sua vida está ganha. Mas na verdade o que você adquire com esse tanto de dinheiro é um tanto de problemas. E esse preto velho aqui não está fazendo apologia à pobreza. Ninguém gosta de ser pobre e ninguém merece ser pobre. Mas muito diferente é viver em falta e outra coisa é ter de sobra. A melhor conta que se pode fazer numa equação é quando um lado e o outro lado da equação se equilibram. Afinal de contas, isso é uma equação, não é mesmo? X tem que ser igual a X do outro lado. Então, nem de mais e nem de menos. Por que o preto velho vem lá da Ruanda para falar com vocês de dinheiro? Com vocês que estão aqui hoje? Eu falo do dinheiro, meus irmãos, minhas irmãs, relembrando o que o nosso Mestre Jesus disse quando passou pela terra. O Mestre Jesus sempre procurou estar perto das pessoas mais humildes, vista como as mais pobres, porque nunca foram pobres aquelas pessoas humildes. E ele chegou a dizer que é mais fácil um camelo passar dentro do buraquinho de uma agulha do que uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Nesses tempos de teorias da prosperidade, onde ditas igrejas, enriquecem estrondosamente à custa do abalo emocional dos seus fiéis, da carência daqueles que habitam aquela igreja. E esse poder que vem junto com o dinheiro não é aquilo que vem corrompendo a humanidade desde tempos antigos. Afinal de contas, não foi por conta do poder e do ouro, da riqueza, que as caravelas saíram da Europa, buscando a África, a Índia, o Brasil, as Américas. Por que nós que nascemos agora, outro dia, achamos que podemos reinventar toda essa história que a humanidade vem vivendo há milhares de anos? Não é perigoso esse sentimento de que comigo não, eu consigo. Eu sou o único no mundo que vou conseguir.
ter muito dinheiro e fingir que não tenho nada? O que é, no fundo, que você está buscando quando você quer que tenha muito dinheiro na sua conta? Eu não estou falando de você saber que você vai conseguir manter a sua palavra em dia, as suas contas em ordem. Eu estou falando daquela sensação, daquela vontade de ganhar na loteria. Naquela dúvida que bateria em você se você achasse uma mala com milhares de dólares esquecidos na rodoviária. Devolvo ou não devolvo? Eu estou falando dessa pretensa ideia de que a vida estaria ganha e resolvida se eu tivesse muito dinheiro. A gente sabe. A própria humanidade está de prova. A literatura comprova, os filmes demonstram que é muito difícil um homem, uma mulher, que não se corrompe com esse poder todo. Por isso eu volto a usar a analogia. Se você recebesse agora uma bola de energia do tamanho de um elefante dentro da sua barriga, não ia ser insuportável? Não ia dar vontade de vomitar? Então, voltando para o tema inicial, o pai veio falar da simplicidade. Falamos primeiro de algo que pode atrapalhar a simplicidade. Agora vamos falar dela. Como é uma vida simples? Olha, pelo que eu percebo, uma vida simples não tem muita quantidade de roupa para vestir. É procurar o contato com a natureza sempre que possível. Afinal de contas, o que ilustra mais a imagem da simplicidade do que um rio, um riacho, uma casinha de madeira? As borboletas e os passarinhos cantando, um fogo ardendo, amigos para conversar, uma mesa farta com alimentos simples e gostosos. E veja que toda essa riqueza que eu acabei de descrever e que todos vocês podem sentir e ter essa convicção quando eu crio na mente de vocês essa imagem, não depende de dinheiro, não é mesmo? Claro que para você poder ter uma casinha, ter um terreno, ter um lugar para você poder descansar, num mundo perverso e maligno, corrompido pelo poder distorcido. Muitas pessoas, sabemos nós, não têm essa condição. Ainda vivemos resquícios de centenas de anos de colonização. Porém, estou falando aqui com vocês. Cada um de vocês aqui presente está num patamar de vida que garante um mínimo de segurança alimentar, de abrigo. Então, conversando com vocês, porque esse peito velho jamais poderia falar de simplicidade, um morador de rua, não é mesmo? Quem sou eu para falar com um morador de rua que não tem nada sobre a simplicidade? A própria vida está mostrando
para ele o quanto é importante ser simples. Porque se eu moro na rua, eu não posso ter um monte de bugigangas. Amanhã ou depois alguém me leva, não vai valer nada, eu tenho que mudar de lugar. Um peregrino não pode carregar uma mochila muito pesada, não é mesmo? E o que são cada um? O que é você? O que é cada um de nós nesse mundo de meu Deus? Se não um peregrino que nasce num ponto e vai morrer em outro. Muitos de nós vamos nascer numa cidade e morrer numa outra. Ou mesmo que morramos na mesma cidade, vamos andar o mundo para depois voltar naquele ponto. Então a simplicidade, ela vem não da ingenuidade, mas da sabedoria de saber que ninguém aguenta levar muito peso nas costas durante muito tempo. Jesus ficou pouco tempo encarnado na terra porque levava o peso do mundo inteiro nas costas dele. E o Filho de Deus, esse Espírito superior e nobre, precisou descansar depois de 33 anos. Porque mesmo o Salvador, encarnado num corpo humano, sabia e sabe que não dá para levar uma cruz pro resto da vida nas costas. Então, agora saindo um pouco da parte material e indo para a parte emocional e mental, quais são os pesos que você vem carregando? Quais são as relações que ainda estão envenenadas dentro da sua mente? Que fazem a sua mochila pesar durante a sua caminhada? Ora, se você sente agonia ou angústia, se você sente algum grau de tristeza e depressão, pode observar a mochilinha, porque você vai encontrar um peso que você está carregando. E esse peso te impede de ter uma vida simples. Veja, eu sempre gosto de colocar os assuntos que eu venho trazer na prática. Porque esse preto velho aqui não é filósofo. Ele não está aqui para ficar criando abstrações da mente. O preto velho, quando vem para procurar auxiliar, para melhorar a vida de quem está podendo receber uma mensagem de um homem que já passou por muito sofrimento. De um homem que já carregou a chibata nas costas. Mas percebi que aquele peso, o remorso e a vingança eram pesos mortos que eu poderia carregar por sabe-se lá quanto tempo. E graças a Deus eu tive a graça divina de poder me libertar disso ainda na mesma encarnação que eu sofri. Então, olha, se vocês querem ouvir a sabedoria de um vovô, que pode-se dizer com mais de 500 anos de idade, porque eu me entendo nesse corpo, nessa personalidade desde 1500 e pouquinho. De lá para cá não tive períodos de esquecimento, períodos de nevoado da memória. Porque eu virei esse capítulo da vida. Então, faz 500 anos que eu não me esqueço das coisas. E todos vocês aqui caminham na mesma direção. A iluminação espiritual é o desapego
desapego total. Aquele ou aquela que consegue desapegar de si mesmo, da sua história, abre o coração para um mundo verdadeiro. O mundo, esse, onde as coisas importantes têm importância, é o mundo da ilusão. É só no mundo da ilusão que o dinheiro tem valor. No mundo espiritual, não existe acúmulo de energia além do que seu próprio corpo consegue suportar. Se eu sou um ser iluminado, vigoroso, eu carrego muita energia vital. Se eu sou um ser um pouco mais triste, eu carrego menos. Porque o meu corpo não consegue suportar aquela carga elétrica, magnética de energia divina. O que vocês estão fazendo aqui, passando por diversas situações durante o período que vocês estão dentro do trabalho e tendo que seguir cantando, mantendo a postura, sem deixar cair a bola, é um treino, não é mesmo? Para aprender e doutrinar esse corpo a suportar a energia divina. Mas elas vêm aos pouquinhos, vêm de conta-gotas. Às vezes você recebe um raio, se sente muito bem, depois passa, mas a gotinha continua caindo. Contanto que você procure levar a vida simples. Não é mais simples? Não é mais fácil? Não é mais sereno? Esse menino gosta de contar uma história que agora eu posso reproduzir com a ajuda dele. Porque tem uma espécie de cacto do deserto, se eu não me engano, do deserto do Atacama. Talvez como outros tantos cactos de regiões desérticas. Que precisa saber calcular o dia e o momento exato do ano onde a temperatura vai baixar de 0 graus. Ele precisa antecipar. E vocês vão saber por quê que eu vou contar. O cacto é uma planta cheia de líquidos por dentro, não é mesmo? Se você corta um cacto no meio, você consegue ver que é quase uma gelatina. Se o cacto não despeja essa quantidade toda de líquidos na terra, momentos antes da temperatura cair abaixo de 0, aquela água petrifica e ele pode explodir. Mas se ele libera aquela água muito cedo, ele morre desidratado. Então ele precisa saber o dia exato do ano onde ele vai entrar naquele estado vegetativo. E a única coisa que ele carrega, ele precisa abandonar, que são os líquidos. Então veja, a natureza não carrega mochilas. O João de Barro faz a casinha dele, vai juntando barro até a hora que a chuva derrete. E ele precisa construir um novo ninho, uma nova casa. E assim, vamos levando, sem precisar acumular, lembrando sempre que a gente pode dar um passinho do mundo de lá. A qualquer momento você pode desencarnar, não é mesmo? Então, procure fazer esse exame na sua consciência, veja o que é da sua vida que você pode simplificar,
Se tem coisa para doar, doa, mas principalmente veja dentro de você se você tem alguma mágoa, algum rancor com alguma situação, com alguma pessoa. E pede para Deus te ajudar a perdoar aquele ser humano que te machucou. Assim a sua mochila vai ficando mais leve, o jardim à tua volta vai florindo e você vai pegando cada vez mais gosto de viver uma vida simples. Então, uma vez que eu já pude dissertar sobre o assunto que eu vim trazer para vocês hoje, eu vou me despedindo, mas antes eu abro para se alguém tiver alguma pergunta para esse preto velho. Muito bem, então indo-me embora. Na fazenda do vovô tem a porteira que tá lá, tanto serve pra sair, como serve pra entrar. Na fazenda do vovô tem um pé de araçá, tanto pousa canarinho, como pousa sabiá. Na fazenda do vovô tem um pé de maracá, tanto dá florzinha branca, como vem a flor lilás. Na fazenda do vovô tem a porteira que tá lá, tanto serve pra sair, como serve pra entrar. Ô, seus meus filhos.